Hoje vamos falar um pouco sobre raiz quadrada de números inteiros. Como a gente aprendeu lá no sexto ano, a gente viu raiz quadrada, né? E tem aqui só para demonstrar uma simbologia. Eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. A gente lê raiz quadrada nesse caso porque o índice, que é o número que está aqui, ele é 2. Só que quando o índice é 2, não precisa colocar aqui. Então, sempre que não tem nenhum número aqui, a gente sabe que o número que está aqui é o 2 e a gente lê raiz quadrada. Então, ó, esse símbolo aqui, ó, é o radical. O índice, que é o número que está aqui, esse número que fica dentro aqui é o radicando e a raiz é o resultado, certo? Então, isso aqui é uma simbologia de uma raiz quadrada. Lembrando que chamamos raiz quadrada porque o índice é 2. E quando o índice é 2, eu não preciso colocar o número aqui. Mas só que, da mesma forma que a gente aprendeu lá, a raiz quadrada de um número natural, a gente calculava de que forma? Eu tinha um exemplo aqui, por exemplo, se eu quisesse a raiz quadrada do número 9. Não é isso? Então, nos números naturais, eu ia procurar o número que vezes ele mesmo dava 9. Então, esse número era 3, pois 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Como a gente sabe, ó, a potência ao quadrado, potência é o inverso da raiz, né? Então, ó, o número ao quadrado, que é o número vezes ele mesmo, tem que dar o número que está dentro da raiz. Só que quando a gente acaba trabalhando com números inteiros, a gente percebe que além do 3 positivo, o 3 negativo também dá 9. Ó. Se eu tiver aqui, ó, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3, que dá igual a 9 positivo, né? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3 positivo, ou a raiz quadrada de 9 é igual a 3 negativo. Percebemos que aqui possui duas respostas para a raiz quadrada, né? Mas acontece que em uma operação só é possível adotar um único resultado, ou seja, um único valor para aquele resultado. Então, sempre, quando eu trabalho com raiz quadrada, o resultado de uma raiz quadrada, sempre eu adoto o número inteiro não negativo. Então, a raiz quadrada de 9 nos números inteiros é mais 3, certo? Então, isso aqui só foi para lembrar como é que se calcula a raiz quadrada. Eu vou pegar o número vezes ele mesmo, tem que dar o número que está dentro da raiz, beleza? Então, temos esses exemplos aqui, ó. Eu quero saber a raiz quadrada de mais 16. Então, eu tenho que encontrar um número que vezes ele mesmo dê mais 16. Então, eu vou fazer aqui, ó. Como é positivo, eu vou fazer os positivos, ó. Mais 1 ao quadrado, que é igual a mais 1 vezes mais 1, que dá igual a mais 1, né? Aí vem, ó, mais 2 ao quadrado, que é igual a mais 2 vezes mais 2, que dá igual a mais 4. Mais 3 ao quadrado, que é igual a mais 3 vezes mais 3, que dá igual a mais 9. Aí mais 4 ao quadrado é igual a mais 4 vezes mais 4, que dá igual a mais 16. Então, a raiz quadrada de mais 16 é mais 4. Por quê? Mais 4 vezes mais 4 é igual a mais 16. Agora, a raiz quadrada de menos 16 vai ser menos 4? Vamos fazer aqui para ver se dá, né? Então, eu vou colocar aqui, ó,
menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4, né? Ó. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então não dá, né? Tem que ser o número que está aqui dentro. Então, pessoal, quando o radicando, que é o número que fica dentro da raiz, é negativo, essa raiz não existe nos números reais. Então, sempre que dentro da raiz tiver o número negativo, você pode colocar isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, não pertence, ó, o ezinho cortado aos números reais, certo? Ou muitos livros eles aceitam colocar não existe. Então, não existe nos números reais uma raiz em que o radicando é negativo. Lembre sempre disso. Se o número que está dentro da raiz, que é o radicando, é negativo, você já sabe que não existe essa raiz. Ou seja, pode colocar aqui, ó, não pertence aos números reais. Agora, nesse caso aqui, ó, o menos já está fora da raiz. O menos não pertence ao radicando, ou seja, é menos a raiz disso aqui. Então, vai ser, ó, menos a raiz de 9, que eu sei que é quem? 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Nesse caso aqui, ó, raiz de menos 1, não, se é negativo, ó, não pertence aos números reais. Ou pode colocar não existe. E quando tiver essas expressões aqui, eu vou encontrar a raiz do primeiro, ó, raiz de 4 é 2, menos a raiz do segundo, que é a raiz de 16 é 4. 2 menos 4, menos 2, né? Porque, ó, sinais diferentes, ó, aqui tem o mais. Repete o sinal do maior e subtrai. Então, pessoal, só isso. Vocês já lembram lá de raiz quadrada? O que vai entrar agora é o sinal no radicando. E quando o radicando é negativo, você já sabe que não pertence aos reais. Se o sinal está fora, o valor da raiz vai ser negativo. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.